o mar enlouqueceu, dia que o sol se escondeu, dia que a chuva não conteu, choro que cai pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água, e não há uma chance de sobreviver. Dia que o sol empobreceu, se deixar de assistir, dia que a lua renasceu, tarde demais pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança, só há uma chance de sobreviver. Você salvou o mundo, você acabou com ele, o teu chão era imundo, você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo, na 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 pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água, não há uma chance de sobreviver. Você salvou o mundo, você acabou com ele, o teu chão era imundo, você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Olá, meninas! Pessoal que já está chegando na live. É muito bom estar com vocês. Hoje eu estou aqui super bem acompanhada com essas mulheres maravilhosas aí, né? A gente escolheu esse dia, não que não seja todo dia o dia de se trabalhar a questão da reciclagem, da educação ambiental, né? E do cuidado com o nosso planeta. Mas a gente escolheu especialmente esse dia também para aprofundar essa reflexão, né? Sobre a importância da reciclagem. Hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o Dia Nacional da Reciclagem. Então, convidei algumas pessoas que já têm um trabalho importante nessa área, que têm história nessa área, né? Então, aqui comigo hoje está a Lúcia Nobre, a nossa Lucinha da FURG, né? Como a Lúcia é conhecida. A Lúcia, além de já trabalhar, de ter formação na área de especialização nessa área de gestão também ambiental, né, Lucinha? Hoje coordeno o NUDESE, do qual eu tive a honra e o prazer de ser fundadora, né? Então eu fico sempre muito feliz, muito mais de saber o carinho e o cuidado e a evolução que a Lúcia pôde dar para esse espaço, que é o Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da FURG, que trabalha nessa assessoria a esses grupos, né? Então, depois a Lucinha vai contar um pouquinho para nós desse trabalho. Está com a gente também a Neuziane Souza, que é bióloga, né, Neuziane, que trabalha nos serviços urbanos. E aqui eu quero agradecer as duas meninas, tanto a Neuziane quanto a Daiane, a Daca, pela parceria que tivemos durante o período que eu estive na prefeitura, né? Hoje não mais, mas dizer que foi muito bom contar com vocês, mulheres de força, determinadas e cuidadosas com o meio ambiente, né? Preocupadas com essa questão do ambiente e do planeta. Então, também a Neuziane vai nos falar depois um pouco do trabalho que vem sendo feito nos serviços urbanos nessa questão da coleta seletiva. E a DACA, a Daiane Marques,
né, mais conhecida, eu acho que por todo mundo, né, Daca, também bióloga, fiscal ambiental. A Neuziane coordena o núcleo de reciclagem nos serviços urbanos, e a Daiane cuida também da parte do plano de gestão ambiental do município, né? E a nossa convidada querida, especial, mulher histórica, guerreira de muito tempo, né? Nossa amiga, lutadora em várias frentes, a Gessi Chaves. Né? Então, a Gessi está com a gente. A Gessi hoje coordena a cooperativa Santa Rita, que trabalha com reciclagem no município. É um grupo bastante grande, forte, mas a Gessi já tem história de trabalho comunitário há muito tempo, né? Trabalhando desde a época da Pastoral da Juventude, e hoje, então, ela lidera esse grupo e vai também contar um pouquinho para nós deste trabalho. Meninas, então, para a gente começar, né, que a gente tem uma horinha só e vocês vão ver que esse tempo passa voando quando a gente começa a conversar, né? Quero pedir também desculpas para a comunidade surda, que hoje a gente não pôde ter a tradução em Libras. Meninas, normalmente em todas as lives a gente vem tendo o trabalho voluntário da Cris e da Dora, que hoje não puderam estar conosco por questões pessoais, né? Mas a gente se desculpa aí com o pessoal e vamos tentar que nas próximas a gente consiga ter permanentemente essa tradução, pela importância desse público também participar efetivamente de todos os processos, né? Mas começando, então, vou começar com a Lucinha, pode ser, Lucinha? Contando um pouco dessa história. Mas antes da Lucinha falar, eu queria fazer referência ao meu TBT de ontem. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Né? Ontem eu fiz uma homenagem a Ascalipso, né? Ao início do Adeus aos Lixões. Né? Hoje faz 21 anos, eu acho, 21 anos, né? Que foi assinado o primeiro convênio, então, da prefeitura, e na época eu estava na prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, junto com a Marlova, que foi um trabalho. O Dirceu era, na época, secretário de Serviços Urbanos também, né? O Vidal era o prefeito, quando a gente assinou um convênio para começar esse trabalho do município, junto com o projeto Adeus aos Lixões, que era coordenado pelo professor Arthur e pela minha grande amiga, na época, quando eu conheci a Eliane, né? A Eliane Macedo, e depois tivemos o prazer de trabalhar juntas na FURG. Começou esse trabalho lá em 89, então, e vem se mantendo com todas as dificuldades, né? Vocês que acompanham isso, as meninas que são servidoras, a Lucinha, que já trabalha com isso há um baita tempo, né? E desse trabalho surgiu a Ascalixo, que foi a primeira associação de reciclagem no município, né? Onde eu tive o prazer de conhecer a Paulina, né? A Paulina, que é recicladora, hoje ela já está com uma certa idade, não está trabalhando mais. Então, ontem eu fiz essa homenagem à Paulina, grande amiga, mulher forte também, solidária, preocupada com o coletivo. A Gessi teve várias oportunidades também de trabalhar com a Paulina. Então, só fazendo essa referência inicial, né, a essas pessoas, a essas 3 pessoas, em nome delas, né, o seu Honorino e outras tantas pessoas que vêm trabalhando, e eu sempre dizia que a Ascalixo ela não fazia muito em quantidade, mas ela era a resistência, por muitos anos, foi a resistência no sentido de fazer o trabalho de reciclagem, né, de resíduos sólidos aqui no nosso município. Mas, Lucinha, contigo, minha querida. Então, boa noite a todos e a todas. Eu ia começar justamente por isso, Darlene, por esse teu referenciando teu TBT, porque eu era aluna da FURG na época, em 89, e eu fiz parte do projeto Adeus aos Lixões quando o professor Arthur lançou que ele não faria a prova, era uma disciplina ainda de SPB, acho que era, ou que relacionava moral e cívica, que eu sou meio velhinha, né? E a gente tinha que levar, em vez da prova, a gente tinha que coletar os resíduos durante a semana e levar no final da semana. E com isso a gente encheu 2 salas de aula até o teto de resíduos sólidos
naquela época, né? 2 salas ali no pavilhão 4. Então, era muito resíduo. Claro, a disciplina de EPB a disciplina de EPB era para todos os cursos, era obrigatório para todos os cursos na época. Então, era todos os alunos da universidade. E em apenas uma semana, as pessoas que se dedicaram a limpar, fazer a devida triagem, né? Encheram 2 salas de aula até o teto. Só para a gente ter uma imagem, assim, ó, e o quanto o padrão de consumo também mudou de lá para cá, né? Então, a minha história já começa a ir lá em 89, junto com Adeus aos Lixões, né? Eu... Oi? Uma imagem, o quanto o padrão de consumo também mudou. Então, a minha história já começa a ir lá em 89. O Darcy, fica aberto o microfone. Tá. Jessi, fecha seu microfone, está dando microfonia na sala do Darcy. Deu. Daí depois eu vou embora da cidade por um período, moro em Florianópolis também. De novo, fico envolvida com a questão da coleta seletiva, porque os meus alunos, eu trabalhava como professora da pré-escola, e os meus alunos fizeram um projeto sobre a triagem dos resíduos. Né? Alunos de 4 anos, era um barato lá, e eles faziam já a relação também com as cooperativas de catadores na época lá em Florianópolis. Aí em 97, eu volto para a cidade do Rio Grande, já para a universidade, e começo a me questionar de novo, por que Rio Grande, que já tinha tido, né, a coleta seletiva, nesse momento, e bastante forte na época do projeto Adeus aos Lixões, naquele momento era bastante tímida, né? E daí, bom, eu, enquanto servidora pública, enquanto agente na universidade, também começo a me envolver com isso, procurar alguns projetos, discutir, pesquisar, estudar, e me envolvo daí com as cooperativas de catadores, como no DESE, né? Para tratar sobre o tema. E daí, como disse a Darlene, eu fiz especialização na área de gestão ambiental em municípios e mestrado em educação ambiental. E trabalho hoje com o NUDESE, com as cooperativas de catadores ali da Santa Rita. A gente faz a incubação da cooperativa Santa Rita. Sim, e trabalhasse internamente, coordenando a parte dessa questão do projeto do plano ambiental de dentro da universidade também, né? Pulei. Teve o projeto Reciclar é Vida, né, que a gente tomou, né? A gente construiu o projeto Reciclar é Vida e começamos algumas coisas. O pessoal ri, eu digo que eu sou a que ficou enchendo o saco e trazendo os problemas para a universidade, né? Várias coisas, a gente começou a separar, né? Na época que eu tive na Superintendência de Administração dos Campos, a SANC, que hoje é a prefeitura do campus, a gente começou a fazer várias triagens ali, né? E hoje, toda essa discussão que a gente levantou na época, com a coleta seletiva, com a doação desses resíduos já a cooperativas de catadores, né? E também alguns outros materiais que a gente começou a separar, depois dá origem a toda uma nova discussão na universidade, né? De como ela tratar os seus resíduos. Hoje a gente atingiu na universidade um status bem bom, até com uma coordenadoria dedicada à gestão ambiental. Exato. Eu lembro que, eu acho que foi em 2004, que a gente entregava, né? Quando sabe a lei foi do governo Lula. Né? O projeto Reciclar é Vida, ele é na realidade, o projeto Reciclar é Vida, ele é de janeiro de 2006, e em outubro de 2006 é lançado o decreto, o 5640, que diz que os órgãos públicos precisam destinar os seus resíduos a cooperativas de catadores. A gente fazia, e daí veio a obrigatoriedade de fazer. Então, foi bem interessante, bem legal. Eu pulei essa parte.
Lembro, né? O que é bom que a gente trabalhava junto, que quando um me esquece, outra vai lembrando, né? E agora vou te dizer, o EPB, eu acho que só nós lembramos que as gurias são muito novas. Com certeza, né? É só nós. O EPB era aquelas meninas na ditadura, eu acho que... Sim. EPB Moral e Cívica da época da ditadura. Eu fui professora de Moral e Cívica, o SPB, na época de ginásio. Mas vamos ouvir, então, um pouquinho a Gessi, nos contando um pouquinho, Gessi, da tua história, do teu envolvimento com essa questão da reciclagem, como é que isso vem funcionando aí. Podes abrir o microfone. Eu vou fechar o meu, porque senão não dá microfonia. Podes abrir, Gessi. Deu? Deu. Boa noite a todos e a todas. Bom, aperta no microfone. apertei. Deu? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Gessi, né? Acho que a pessoa já me conhece, já vem de uma longa data, né? Desde 1988, 87, já nos movimentos populares, né? Comecei lá na Pastoral da Criança, de muitas lutas, Comitê da Cidadania, participei, conselheira tutelar por 3 mandatos, e aí, então, chegamos até a formar a Cooperativa Santa Rita. Em 2012, então, já fazendo um trabalho com as mulheres do bairro Santa Rita, que é o AND 2, houve um pessoal fazendo um levantamento dos moradores do bairro. Né? Na época era a professora Márcia e o Márcio, acho que era. Então, a gente começou a fazer esse levantamento do pessoal que morava no bairro. E aí, então, o que se viu? Que a maioria das pessoas que moravam ali no bairro Santa Rita eram catadores de rua, né? Faziam um trabalho recolhendo material na rua, de reciclagem. E já fazendo trabalho ali com as mulheres, o pessoal fazia artesanato, muitas outras coisas. E aí, então, um pessoal chegou, a professora Márcia, que era da universidade, ela chegou conversando com nós, né? Eles estavam fazendo um trabalho de história aqui no bairro Santa Rita, e com esse levantamento eles também levantaram a questão dos catadores. E daí, então, surgiu o que houve? Aí, então, a gente começou a se reunir, surgiu a ideia da gente formar uma cooperativa. Até então, por quê? Porque, na época, a Rio Grande Ambiental devia para o município, conforme eu sei, né, mais ou menos, uma compensação para o município. E aí, então, eles deram toda a estrutura para esteira, né, preços, mas que na época, então, não havia nenhum grupo formado. Então, a gente resolveu, assim, depois de muitos reunir, né, fazer reuniões, fundamos a cooperativa. Né? Fundamos a cooperativa, cadastramos, na época, 102 catadores, né? E ali, então, a cooperativa foi fundada no dia 14 de maio de 2012. Fundou a cooperativa, aí no dia 5 de junho, foi até no mesmo dia do meio ambiente, a gente tomou posse, né, e começamos a trabalhar lá no antigo lixão, mas já com a estrutura, né, com essa estrutura da Rio Grande Ambiental. Eram 102, a gente tinha trabalhos de 2 turnos, né, só que assim, o que a gente podemos observar, até pela na época, a nossa falta de experiência, né, de lidar com essas pessoas, para eles, essas pessoas que são catadores, o que se torna difícil para eles é trabalhar em sistema de cooperativa. Né? Então, assim, a gente foi trabalhando.
Aí, num dado momento, foi esvaziando, né? Esvaziando, aí chegamos a ficar com 40 trabalhadores, mas o trabalho continuou. Viemos trabalhando. Na época também não se trabalhou, que era do antigo governo Fábio, não se trabalhava só com a coleta seletiva. A gente trabalhava com todo tipo de lixo, uma coisa muito desumana, né? A gente trabalhava com lixo que era recolhido, né, lixo orgânico, tudo, passava na esteira e o pessoal fazia. E aí, na época, a gente fazendo aquele lixo, até enfrentando problemas que vinham lixo hospitalar junto. E daí, então, a gente até foi, na época, com o vereador Cláudio Costa, aí ele pediu que a gente conversasse com o pessoal da universidade, né? E na época eu conheci a Lucinha, né? Que é para nos dar uma assistência, né? Para nos mostrar como trabalhar. E na época eu me lembro assim, ó, que ela disse que se negava a trabalhar com nós daquela maneira, né? Lá em 2012, né? Pela falta, pela maneira que a gente trabalhava com aquele lixo bruto que vinha de tudo, né? Aí ela disse que o nosso trabalho seria só com a coleta seletiva e não com todo tipo de lixo, né? Que colocando as pessoas em risco, né? Colocando em risco. E aí até a gente aí começamos a se reunir e aí já não recebia mais aquele lixo. Aí recebemos então a assessoria do NUDES, que começou a nos assessorar, tá? Começou a nos assessorar, dar toda a estrutura, a questão de documentação, que nada a gente tinha regularizado, né? O NUDES que nos deu toda essa estrutura, trabalhando ainda sempre lá naquele galpão. Aí, mas agora a gente começou depois de um longo tempo conversando com o prefeito, né? Ele viu a nossa situação, né? Que a gente estava já num galpão que já estava totalmente sem condições de trabalho. Aí o prefeito, então, né, Alexandre pediu que a gente procurasse um lugar, junto com o pessoal dos serviços urbanos. O Dirceu, né, veio junto, a gente procurou o local. E hoje a gente se encontra num lugar assim, bem estruturado, né? Um galpão extenso, onde temos todas as condições, né? Estamos recebendo as condições do município para poder trabalhar num lugar seco. Recebemos só a coleta seletiva, né? Temos um grupo trabalhamos com 32 pessoas, né? Catadores, alguns ainda catadores, outros já não são catadores, são pessoas que ficam desempregadas e não achando, né, outro local para trabalhar e procuram, então se associam à cooperativa. Nós assim, com a assistência do NUDES, que a gente trabalha sempre com a assistência dele, da prefeitura, né, nos auxiliando, né, vem conseguindo se organizar, né, e fazer esse trabalho da coleta seletiva. Está escutando? Não está escutando? Parou, marido? Tá indo, vai, pode ir. Oi? Não estou escutando. Pode ir, Gessi. A gente está te ouvindo. Não estou escutando. Mas, como eu estava contando, hoje a gente trabalha no galpão, trabalhando com material reciclado, né? Temos um grupo de alfabetização para essas pessoas da cooperativa, são pessoas que são alfabetizadas também por professores da universidade. E aí, Marina, você não está conseguindo dizer? Gessi, não sei se falei... Falou sim, muito obrigada, Gessi. Falou sim. Eu não estou escutando a Darlene, fala. Ela não está me ouvindo. Gessi, tu não está me ouvindo, mas te agradecer esse teu relato e dizer que eu achei não grato. Não estou ouvindo. Não sei se eu...
Eu lembro dessa história, eu lembro da Lucinha, já estava na prefeitura na época, e dizia, daquele jeito eu não vou assessorar. Era a Lucinha sendo Lucinha, né? Estou ouvindo. Estava errado, não Estou vai. escutando E agora, não vai. pode falar. Né? Então, quando tu contou essa história, que a primeira vez que tu foi procurar o Nudese, eu lembrei da cena e lembrei da Lucinha, depois me contando isso. Não, tá errado nós não vamos atender. Mas que bom que tudo se arrumou, né? A Nilziane depois pode falar um pouquinho disso também. Nós, pelo GPPE, também fizemos parte disso, porque a gente ajudou na elaboração do projeto, né? Que captou recurso do fundo para poder buscar aquele novo espaço para vocês, né? Que está bem bom. E esse trabalho já... Ela está com um delay. Isso mesmo. Isso. Marina, só para o pessoal entender, né? A Gessi, ela está com um delayzinho, está chegando atrasada as nossas falas para ela. Então, ela acaba ouvindo um pouco depois, né? Mas, então, vamos passar, então, para a Nilziane, que também resgata um pouquinho dessa relação ali com a Santa Rita, né? Nilziane, através do projeto da coleta seletiva, e dizer para a Gessi que está cheio de gente mandando um monte de beijo para ela, abraço para ela, queridona. É a Gessi, né, que nos orgulha a todos por essa força. Mas, Nilziane, é contigo, minha querida. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse diálogo importante, com mulheres importantes, sobre um assunto que é tão importante na cidade. Eu trabalho na prefeitura desde 2011, finalzinho de 2011. Eu entrei... Obrigado, muito obrigada. Sabe que tá no meu coração, Jessi. E eu entrei na prefeitura no final de 2011 para a Secretaria de Serviços Urbanos. E desde então eu trabalho com resíduos. E a coleta seletiva, ela iniciou no meio ambiente, mas em 2012 nós também começamos a trabalhar com a gestão, né, da coleta seletiva. Então, hoje, nós temos, né, 3 equipes que atuam nesse serviço, né, que fazem recolhimento. Tem no processo, né, de aumentar a quantidade de resíduos recicláveis separados pela comunidade. Então, no verão, essas três equipes, que são, né, compostas por um motorista e 2 coletores, já não são mais suficientes. Então, nós, há uns 2, 3 verões, a gente já vem aumentando as equipes no verão, e esse ano a gente não conseguiu se desfazer dessa nova equipe. Então, temos 3 equipes, mais uma equipe de apoio. Nós estamos contando com muitos condomínios, né, que estão conseguindo separar muito resíduo, então vem aumentando a geração e a gente vai ter que, né, ir estruturando melhor, então, né, melhorando a estrutura da coleta seletiva. Nós contamos com um roteiro, né, que abrange quase toda a cidade, o setor urbano, o setor rural, né, e a gente tem que dar, talvez, uma atenção diferente para alguns setores. Por exemplo, setor comercial. Lojistas recebem muito resíduos, né? Muito resíduo. Agora mesmo, abrindo comércio, então não consegue, né? Eles não dão conta de armazenar esse material. Então, no setor comercial, que vai da 24 de maio até Barroso, é diário. Em outros bairros, a maioria dos bairros é uma vez por semana, é semanal. E alguns bairros são bairros mais rurais, que é a cada 15 dias. Cada 15 dias. E em alguns setores, como o Parque Marinha, né, que contribui muito a agradecer, né, os moradores do Parque Marinha, Parque São Pedro. A equipe que realiza esse setor não consegue mais dar conta um caminhão. Então, por isso, nós temos hoje uma equipe de apoio que vem também ajudar as equipes a recolher todo o material desses bairros.
Diferentemente da coleta domiciliar, que ela é universal, a coleta seletiva ela é por adesão. Né? Então, por isso que a gente vem convidando o pessoal, os moradores de Rio Grande, os rio-grandinos, a ligarem para a secretaria, né? A se informarem o dia da coleta seletiva no seu bairro. Tem também informações na página, né, que é a campanha Cidade Limpa. Nós convidamos a que liguem para os serviços urbanos, conversem conosco, passem seu endereço, passem o seu contato, né, para que a gente possa incluí-los no roteiro da coleta seletiva e, assim, começarem também a contribuir com esse serviço. As equipes trabalham de manhã e de tarde, né, sábado de manhã. E uma pergunta, né, que eu trabalho desde 2011, que é importante se fazer, né, e que é uma live que a gente pode resgatar uma parte histórica, mas também é importante, o que é um resíduo reciclável, né? Quais são os resíduos que a coleta seletiva ela coleta? Muitos perguntando, Neuziane tá louca, né? Todo mundo sabe, não é assim, não. Muitas pessoas ligam para lá solicitando que a gente haja recolhimento de madeira, né, por exemplo, e de outros resíduos que não são recicláveis. O que é? Nós recolhemos principalmente o plástico, o papel, o papelão, os metais, os vidros. Por favor, a gente pede, né, que sejam armazenados em caixas, né, para proteção dos colaboradores, os eletrônicos pequenos, óleo de cozinha também, né, e também a gente pede que seja armazenado em garrafa PET ou em alguma estrutura de plástico para não quebre. Isopor, né, que vem nesse movimento, né, que o isopor, ele é um resíduo que ele é reciclável, mas por muito tempo não tinha muito valor. Hoje a Jessi pode falar melhor, né, que hoje a gente consegue ter mercado para esse produto. E hoje a gente está falando desses resíduos, talvez daqui a um mês, 6 meses, a gente tenha outros, né, que também sejam importantes. Por quê? Porque é um movimento, né? Hoje a gente consegue a reciclagem e a comercialização de alguns tipos, mas tem muitos estudos, né, que estão sendo feitos para que a gente possa também envolver outros resíduos. Quanto mais resíduos, né, a gente tivermos envolvidos na coleta seletiva, menos extração do meio ambiente teremos, né? Que essa é uma das importâncias da coleta seletiva. Nós participando, nós estamos contribuindo para que não haja extração direta do meio ambiente, né? Que esses materiais são gerados por nós, eles voltem, né, para a indústria e que assim possam ser a matéria-prima de novos materiais. Outra pergunta que o pessoal faz, né, que eu acho que o Serviço Urbano está aqui para também envolver o pessoal, para informar o pessoal e para convidar que a comunidade se envolva com esse serviço que é ofertado pela nossa prefeitura. Eu preciso separar o tipo? Não precisa. A gente precisa facilitar que as pessoas queiram participar da coleta seletiva, né? E a gente sabe que não é fácil, né? É uma mudança de hábito não só do jeito da família. Tem que separar alguns produtos, alguns resíduos tem que limpar, né? Alguns produtos tem que ter cuidado. Esses dias eu fui lá na Jessi e a Jessi estava me contando que é comum em sacolas, né, que tem uma garrafa de óleo, nada sobrar, tudo virar rejeito. Por quê? Porque a pessoa não teve cuidado de fechar bem aquela garrafa, né, ou de tirar todo o óleo daquela garrafa. Por isso que eu digo que a gente está aqui para fazer esse convite para a coleta seletiva, porque é uma mudança de hábito, são cuidados que nós passamos a ter com aqueles materiais que nós geramos na nossa casa, que é da nossa responsabilidade, né? Então, a pessoa não precisa ela separar por tipo. Coloque no saco plástico todas as garrafas PETs, né? Os metais, mas tudo, né? Fechadinho, sequinho, para que não haja o problema de estragar o resto do material. Já a triagem vai ser o serviço do pessoal, do grupo, né? Do grupo da cooperativa, da associação. E quando o caminhão ele sai lá dos serviços urbanos, onde ele vai? Vai para os bairros. Muita gente não sei, né? Acho que até pela coleta seletiva, o pessoal que participa se envolve mais. Mas para onde vai esse material?
esse material vai para grupos organizados, com o pessoal da Cooperativa Santa Rita, né, com o pessoal da Asca Lixo, que a Darlene já comentou, que são, então, associações cooperativas de catadores, né, que criam esse material, organizam todo esse material, tem um trabalho, né, como é que eu vou te dizer, assim, muito, vou dizer para vocês, não é simples, né, a gente pode falar melhor sobre isso. Se a gente for pensar em plástico, quantos tipos de plástico tem? Não é só chegar lá e vender. Eles têm que pegar esse material e aí sim vão realizar a triagem. Vão separar esse resíduo por tipo e vão, então, fazer processos para comercialização. Né? Nós, lá dos serviços urbanos, então, além de estarmos envolvidos com a parte da gestão da coleta seletiva, nós também estamos envolvidos com a parte da educação ambiental, né? Nós contamos com a parte da administração ali dentro do núcleo, né? Eu que sou bióloga, a Kátia Colares, né, que também é bióloga, eu sou formada em educação ambiental, sou doutora em educação e ciências, então nós temos essa preocupação, né, de não só a prefeitura oferecer um serviço, se preocupar com a boa realização, né, com a realização adequada do serviço, mas também de sensibilizar as pessoas, de informar as pessoas sobre a importância desse serviço e convidá-los a participar. Então, a gente desenvolve alguns projetos, né? Esse ano, infelizmente, por conta, né, do momento que estamos vivendo, nós não estamos com os projetos em ação, mas nós estávamos já com 2 projetos escritos e em diálogo com a educação, para envolvermos não só palestras com alunos, mas também esse ano nós iremos focar com os professores, para que eles, né, se tornem multiplicadores e possam dialogar não só sobre a coleta seletiva com seus alunos, mas também sobre os outros tipos de resíduos, que também são importantes, né, com esse tema de outras lives. Para que a comunidade entenda a importância da sua participação, e assim passe a contribuir mais e a separar os resíduos da casa, para que entenda, né, todo esse processo, né, no momento que eu, na minha casa, eu entendo que a geração de resíduos, né, na minha casa, é uma responsabilidade minha e também, né, do órgão público, que é uma co-responsabilidade, eu passo, então, a ter uma mudança de hábito, eu envolvo a minha família, e no diálogo com a população, a gente percebe que até esse movimento, ele extrapola a casa, né? Ele chega ao vizinho e assim ao bairro. E no momento que o sujeito ele entende, né, que ele é responsável por aquele rejeito, ele passa a ter não só uma responsabilidade, mas também com o que ele está gerando em casa, mas também com o serviço da prefeitura. Então, nós, diariamente, né, e eu agradeço muito a população, nós recebemos ligações de moradores. Hoje mesmo, né, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma amiga, a Vera, beijo, Vera, né, que acredito que ficou meio tímida, né, em fazer uma reclamação. Eu disse, não, Vera, eu agradeço, né, eu agradeço e eu convido a comunidade para isso. Ligue para os serviços urbanos. Se tem dúvida, ligue para os serviços urbanos, né, a gente vai dialogar sobre o que dia passa no seu bairro, vocês podem se informar também no Facebook, na página da prefeitura. Se tem uma reclamação, um dia não passou no seu bairro, liguem para nós. Mas sempre as pessoas, elas ligam um pouco receosas, porque acham que devemos entender que estão reclamando do serviço. Não. A gente espera que a comunidade ela entenda que é um serviço para a cidade do Rio Grande, né? Então, quem participa tem todo o direito, tem todo o dever, eu até digo, de quando observar o problema no serviço, ligar para os serviços urbanos, dialogar conosco, serão muito bem atendidos e vamos resolver juntos o problema. Darlene, sei que a gente está com um tempo curto, mas depois a gente continua o assunto. A gente vai ter uma segunda rodada aí que a gente vai concluindo, tá?
Só dizer para o pessoal, assim, o pessoal está participando bastante, agradeço a participação. A gente não está conseguindo botar as perguntas no ar, porque senão acaba tapando o rosto dos nossos convidados, das nossas convidadas aí, né? Mas aí depois, na segunda rodada, a gente faz essas perguntas, a gente está anotando aqui, né, para que dê tempo do pessoal responder também. Mas agora vamos ouvir a Daca, né, nos falando também um pouquinho do trabalho. Bom, boa noite, Darlene, boa noite, meninas, Lucinha, Gessi, Neuze. Eu gostaria de começar falando, então, né, da importância das políticas públicas permeando toda essa fala que nós já ouvimos, né? A fala da Lucinha, a fala da Gessi, da Darlene, da Neuze. A importância, então, das políticas públicas no gerenciamento e na gestão dos resíduos sólidos, né? Porque os impactos de uma disposição irregular desses resíduos são sentidas diretamente na população. Quando a gente deixa um resíduo na rua, esse resíduo vai parar na boca de lobo, ele acaba gerando problemas de alagamento, ele pode trazer problemas de vetores, né, dos animais sinantrópicos, ele pode trazer problemas também de sinistros, de incêndio, onde a gente tem muito acúmulo de resíduo. E na fauna, na flora, dependendo dos locais onde esses resíduos são acumulados regularmente. Então, assim, a importância da gente trabalhar as políticas públicas, né? E dentro desse contexto das políticas públicas, eu gostaria de destacar que a Secretaria do Meio Ambiente, até 2012, executava esse serviço da coleta seletiva. Em 2013, houve uma mudança em função do serviço urbano ser uma secretaria operacional. Então, o serviço urbano abraçou a coleta seletiva, junto com o restante do gerenciamento dos resíduos. E a Secretaria do Meio Ambiente, então, ela ficou voltada para a questão das políticas públicas. Então, a gente vem trabalhando na elaboração da revisão do plano de saneamento, como a gente já comentou numa live anterior. A gente trabalhou na elaboração do primeiro plano, a Neuziane acompanhou, inclusive, todo esse trabalho desde o início. E hoje, então, a Secretaria ela trabalha mais com as políticas públicas e com a questão da educação ambiental. É muito importante a gente destacar aqui o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente em termos de educação ambiental, né? Desde 2012, 2013, talvez, não vou lembrar muito bem, a gente vem trabalhando com essa questão de incentivo aos catadores. A Lucinha acompanhou bastante esse histórico, a gente trabalhou muito junto, desde lá de 2012, né, Lucinha, dando um apoio aí para todas as associações. Não foi só a Santa Rita, no início a gente deu um apoio grande para as outras associações também, tá? Então a gente fez um trabalho bem bacana, em virtude, inclusive, das políticas nacionais, tudo previsão do que já vinha lá no Plano Nacional de Saneamento. Então a gente trabalhou muito em cima disso. Então a gente teve essa parceria com o NUDES, se eu não me engano foi por volta de 2011, 2012, depois seguiu. Lá em 2013 a gente teve a primeira conferência municipal de meio ambiente. Essa primeira conferência ela teve como um dos principais temas abordados a questão dos resíduos sólidos. Nessa conferência, inclusive, nós elegemos delegados. A Gessi foi uma das delegadas eleitas. Ela esteve em Porto Alegre participando da Conferência Estadual do Meio Ambiente, junto com outros delegados na época. Então foi um trabalho bem legal, só que infelizmente ele não teve continuidade depois. A gente tentou retomar a conferência no ano passado, mas não foi possível. Uma série de outros problemas acabou que a gente não conseguiu retomar. Mas o que é importante destacar é que a política de incentivo aos catadores, às associações, ela se manteve. Justamente porque o governo entende que é um serviço importante, não só para a questão dos impactos ambientais, como eu vinha falando, mas principalmente, né, porque é uma rede de apoio, né, a uma comunidade mais frágil e que precisa desse apoio, precisa de políticas públicas que possam dar essa sustentação. A gente precisa ter mais força nessas políticas de incentivo a essas pessoas que trabalham e fazem esse serviço tão importante para a nossa comunidade, né? Durante essa conferência saíram várias moções de apoio, e de repúdio à época. Algumas moções de apoio a Secretaria conseguiu implementar, mesmo voltada para outras políticas que não só dos resíduos, né, como a questão das unidades de conservação, o horto municipal que voltou para a nossa Secretaria e uma série de outras questões. E eu gostaria de destacar, entre algumas dessas questões, o gerenciamento dos resíduos da construção civil. Já foi uma demanda da nossa conferência e que, junto com a GPPE, acabou se tornando uma realidade muito concreta, né? Num projeto desenvolvido com a professora Dione, junto com o pessoal lá da GPPE e com a Secretaria do Meio Ambiente.
Então, é um projeto que ele nasceu lá da conferência, em 2013, e que foi sendo desenvolvido e que hoje a gente consegue ter um trabalho muito efetivo com relação ao gerenciamento desses resíduos. E dentro das questões de educação ambiental que a Secretaria trabalha, a gente destaca, né, um projeto muito bonito desenvolvido por uma colega da Secretaria, Maria Auxiliadora, que é com as crianças, é o Pé na Areia. Então é um projeto que já vai lançando a sementinha e que já vai sendo trabalhado, né, ao longo do tempo. Depois a gente tem também um outro projeto muito importante, que são com empreendedores. São empreendedores que são dispensados de licenciamento ambiental e que, portanto, não deveriam ter um sistema de gerenciamento de resíduo regrado e que, com base nisso, a Secretaria, então, tomou como uma política, né, educar esses empreendedores. Então, a gente também tem um projeto nesse sentido, que é desenvolvido pela fiscal ambiental Márcia Riza e pelo geógrafo da Secretaria, o Christian Simões. E, por fim, eu gostaria de citar também as nossas atividades diretamente vinculadas ao setor do licenciamento, porque todos os empreendimentos que necessitam de licença são regrados e a gente sempre inclui condicionantes e restrições com relação à educação ambiental, principalmente voltada a essa questão do gerenciamento adequado dos resíduos, principalmente em função dessa disposição irregular e dessa destinação final, que muitas vezes acaba sendo um problema, inclusive, de saúde pública, né? Então, essa é uma grande questão levantada lá dentro dos planos de saneamento, porque se entende que quando tu tens um gerenciamento adequado, tu acabas, inclusive, prevenindo questões de saúde. Então, essa é a importância da gente ter, então, essas políticas todas muito bem vinculadas para essa base aí desse gerenciamento. É isso, Darlene. Obrigada, minha querida. Tu sabe se tu lembrou do projeto de educação ambiental nas obras públicas, né? Só vou falar um pouquinho, complementando a Daiane, da importância disso, né? Quando a Neuziane falava que essas pessoas não sabem mesmo o que é o lixo e como separar. E quando a gente começou esse trabalho da educação ambiental nas obras públicas, que é uma parceria com a FURG, com a professora Dione, com recursos do fundo, né? Nós começamos trabalhando com os nossos engenheiros, com as nossas equipes, preparando as equipes para poder orientar, né? Isso é muito envolvente. E eu costumo brincar, isso levou a Patrícia para o mestrado, né? A Patrícia acabou fazendo mestrado em educação ambiental, porque foi se envolvendo com o tema, assim como a Lucinha falou lá no início, né? Foi se envolvendo com o tema. E quando nós começamos, hoje no nosso trabalho social, a gente chama de trabalho socioambiental. Então, a partir da educação ambiental na obra, que era o trabalho com os nossos engenheiros, com os operários, com as empresas e operários, este ano a gente já estendeu isso para o trabalho com a comunidade do entorno da obra. Porque a gente começa a perceber que uma das maiores queixas da comunidade, viu? Eu dizia isso para o Dirceu um outro dia, né? Enquanto estávamos trabalhando, nas reuniões, nas assembleias que a gente faz com a comunidade, uma das maiores queixas não é que a prefeitura não recolha, né? Mas é que as pessoas não respeitam e continuam colocando o lixo na rua, não assumem a sua responsabilidade, né? Então, esse trabalho de educação ambiental que é feito em outros projetos do técnico social, no projeto da macrodrenagem também, né? A gente tem as parcerias aí, tanto do meio ambiente com a Maria Auxiliadora, quanto da saúde com a Michele, com a Márcia, dos serviços urbanos com a Neuziane e com a... Ai, me ajuda? A Kátia, né? Também tem sido feitos trabalhos nas escolas, né? Eu acho que um exemplo bem legal da gente dar é o trabalho que foi feito na época pela Secretaria de Serviços Urbanos, que já continua, eu acho, né, Neuziane? Continua, que é a reciclagem dos pneus, que é transformar os pneus em brinquedos para as crianças, né? E isso mostra a importância da reciclagem, né? O quanto uma coisa que é lixo, ela pode se transformar num equipamento. Tem muitas escolas pedindo, a gente sabe que o pessoal pede, né? Porque é importante. Então, a importância disso, às vezes são gestos simples, né? Como aquele exemplo que eu sempre lembro, aquela gincana daquele trabalho que foi feito, que encerrou lá no CIEP com a gincana, com um desfile de modas de roupa reciclada, né? Utilizando material. Uma
peso de coisas. E além, eu acho que é importante destacar isso, a Gessi é boa nisso, eu vou passar depois para a Gessi, para a gente já ir fazendo o nosso encerramento também, né? Mas além de cuidar do meio ambiente, né, de proteger o meio ambiente, que é para nós, que é para os nossos filhos e netos, isso gera renda, isso gera sobrevivência para as pessoas, né? Então, quando a gente pensa, daí ele falava da política pública, né? Em políticas públicas que, além de tudo, num momento tão delicado que a gente está vivendo, ela pode gerar renda, né? Mas aqui, encaminhando algumas perguntas, o pessoal perguntava, então, se já tem alguma coisa, eu sei que para o isopor tem, né, Lucinha e Gessi aí, mas se já tem alguma coisa para o vidro, já tem alguma coisa pensada para o vidro? E a outra pergunta, acho que foi da Adriana, com relação aos EPIs, como é que estão o cuidado com o pessoal, tanto o pessoal dos serviços urbanos quanto o pessoal da cooperativa, essas proteções individuais, considerando agora esse momento da Covid também, né? E a outra questão que a Vera colocava é essa, que muitas vezes as pessoas desistem, né? E ela falava de um condomínio especial, que as pessoas desistem porque o grupo todo não colabora, né? E aí eu queria dizer para a gente não desistir. Vamos lá, que é alguns bairros, um bairro que eu acho que ainda mantém, né, Neuziane, a coleta boa é o Lar Gaúcho. Quando começou o Adeus aos Lixões, foi lá no Lar Gaúcho, né? E o Arthur sempre dizia isso, a gente tem que começar pelas crianças que educam os pais, né? E começar regionalizado. Então, e o Lar Gaúcho é um bairro que a gente anda nele e vê que ele é um bairro limpo, né? Então, também, porque as pessoas já pegaram esse hábito. Não adianta só saber que tem que regular, a gente precisa ter o hábito, né? Mas só para a gente ir fechando, né? Nós temos 8 minutos só de live, mas o pessoal ir se despedindo e falando um pouquinho nisso, né? Quais são as... Passa rápido, né, Lucinha? Quais são as perspectivas aí de futuro? Queria uma palavra da Gessi, muito para a comunidade, Gessi, falando da importância, para que as pessoas se deem conta da importância do que é, né? Separar, limpar, como a Neuziane falou, né? Ter esse cuidado com o lixo, porque isso é sobrevivência de muitos. Passo para ti, Gessi. Oi, Deli. Assim, ó, o que eu digo para a comunidade, primeiro, as pessoas têm que se conscientizar de que é realmente a coleta seletiva, né? Não é eu mandar para a coleta seletiva, a gente recebe muito, por exemplo, latas de tinta no meio da coleta seletiva, garrafas de óleo, né? E o que acontece? A garrafa de óleo vem mal tampada, ela derrama no papel, ela contamina os outros materiais, né? Que são materiais que geram renda para os cooperados, né? Lata de tinta, ela vira. Eu digo, as pessoas dizem, eu separo o meu lixo, né? Na grande maioria, as pessoas separam. Mas, assim, ó, tem pessoas... A gente recebe muito aqui sacola de papel higiênico, gente que limpa a calçada do cachorro, bota na sacola, né? E bota na coleta seletiva. Tá? As pessoas não têm consciência de realmente o que é a coleta seletiva. Recebemos restos de obra, tá? E o que precisamos fazer? Não adianta nós ficar reclamando que as pessoas fazem. Eu acho que nós precisamos, junto, escola, cooperativa, associações, fazer um trabalho de conscientização com essas pessoas, fazer visita nos bairros, né? Entregar panfletos, fazer semana de conscientização nas escolas. Isso é muito importante, que só assim a gente realmente vai ter uma coleta seletiva de qualidade, né, para essas pessoas, que é para o nosso meio ambiente e também para a cooperativa, né, que aí realmente vai chegar o material que é para chegar na cooperativa, né, e o que não é vai para o rejeito, né. Então, assim, ó, nós precisamos de conscientização e trabalhar em união junto para que esse trabalho seja feito extensamente em todos os bairros e escolas, né? Isso tem que ser feito. Então, a gente tem que se unir e fazer para cuidar do nosso ambiente.
meio ambiente. E para nós cooperados, né, todo esse trabalho, toda essa coleta, ela gera renda, né? Então, assim, ó, falar para os nossos cooperados que a gente também, nós temos uma grande responsabilidade, nós contribuímos um monte para o município. O nosso trabalho é de grande valor para o município, né? Além de ser para nós catadores ou recicladores, é de grande valia. Então, a gente tem que tocar esse trabalho à frente. É um trabalho que não pode se resumir em uma associação, não pode se resumir em uma cooperativa. Esse trabalho, essa cooperativa tem que ser aberta em outros lugares, outros bairros, né, para que esse trabalho realmente seja de qualidade. E que as pessoas respeitem, tem horário de coleta do lixo, não é eu cuidar os gari passar o caminhão e lá colocar o lixo atrás do posto médico. Eu moro na frente do posto médico e eu vejo as pessoas de carroça despejar o lixo lá atrás. Eu vejo cidadão de carro ir lá largar o lixo, né? Então, assim, ó, isso a gente tem que fiscalizar e tem que denunciar. Essa é a minha palavra como cooperada e como eu gosto do nosso meio ambiente, essa é a minha palavra. Muito bom, Gessi. Eu sabia que ia ser bem firme, porque é isso. E assim, ó, e a gente tem que agradecer. Nós, enquanto sociedade rio-grandina, nós precisamos agradecer esse trabalho de vocês. A importância disso. Vocês são cuidadores do meio ambiente, vocês são ambientalistas de fato quando cuidam disso. A gente sabe o mal que isso faz para a natureza. As meninas que são biólogas, não vou me atrever a falar como bióloga aqui, mas falando como assistente social, né? A importância do cuidado com a vida, a importância do compromisso de cidadania com o lugar onde mora. Então, e esse exemplo que tu dá é muito... Se não fosse triste, seria engraçado, né? Porque foi feito um trabalho pela Secretaria de Serviços Urbanos, né, Neuziane? Ali naquela esquina da Castelo 2, onde era um lugar que as pessoas colocavam. Foi feito um trabalho importante ali, revitalizaram o local, colocaram placa, colocaram câmeras. Parou de sujar ali. Aí fizeram uma volta e foram sujar no outro lado, né? Atrás do posto de saúde. Então, a gente precisa chamar atenção para a consciência das pessoas, né? E com uma recicladora ali perto, por que não separa e não coloca? Só que não adianta a gente querer forçar isso. Isso é um trabalho que vai ainda demandar muito tempo, né? E aí a importância do trabalho que cada uma de vocês, né, vem fazendo, que cada um de nós vem fazendo para pensar o futuro, criar oportunidades de mostrar para as pessoas o quanto isso é importante. Então, são pequenos passos que a gente precisa ir dando, né? E eu estou falando com pessoas que aqui é tranquilo, muitas que assistem também, né? Mas que não é todo mundo que faz isso. Então, da gente ter esse cuidado. Mas vamos encaminhando para o final, então passo para a Lucinha para fazer suas considerações finais, minha querida. Então, é muito rápido mesmo, Darlene. Como passa rápido. Eu tinha anotado algumas coisas que eu tinha esquecido e que vou ter que pular, inclusive. Vou tentar responder para a Adriana a questão dos EPIs, tá? A questão dos EPIs, quanto ao álcool gel, a FURG teve aquele movimento de fazer o álcool gel e o professor Danilo, vice-reitor, me chamou e disse, precisamos ver como é que a gente faz com as cooperativas, né? Elas estão funcionando? Sim, mas estão funcionando pela necessidade. A gente continua produzindo resíduos e a gente precisa triá-los, né? Então, a Gessi lá teve todo um cuidado, dividiu mais o pessoal, separou mais, usam EPIs, que foi as máscaras, principalmente, Adriana, por doação. Acho que já teve mais de uma, depois a Gessi pode comentar, mas sintam-se à vontade, né, de doarem máscaras para o pessoal, que é importante. O álcool a gente tem conseguido manter lá pela universidade com trabalho com o processo do pessoal da química. Eu só queria, né, falar da satisfação, né, de estar conversando com o pessoal aqui, né,
que é nesses espaços que a gente pode reafirmando, né, essas questões que a gente precisa tanto relembrar. A valorização do catador, né, e a nossa responsabilidade enquanto cidadãos com a coleta seletiva. É eu que produzo aquele resíduo. Não é a Gari, não é as cooperadas e a GESI lá na cooperativa. Então, sou eu que sou responsável de fazer com que ele chegue da melhor forma possível. Ele chegando da melhor forma possível, ele vai retornar à indústria, e disso ele vai estar gerando renda para algumas pessoas. Então, eu tenho duas grandes responsabilidades, ambiental e social, num pequeno ato que é fazer corretamente a minha coleta. E assim eu encerro, tá? Senão vai muito. Tu me lembrastes a Eliane. A Eliane sempre dizia isso, né? Cada um é responsável pelo seu lixo, né? Assim como eu sou responsável pelo que é meu, que eu valorizo, por exemplo, eu sou responsável pelo meu veículo, eu sou responsável pelas minhas roupas, eu também sou responsável pelo meu lixo. Então, o que me interessa eu cuido, o que não me interessa eu jogo fora. Então, a responsabilidade ela é de todos, né? Mas, Neuziane... Bom, então, né, eu inicio a minha despedida com uma frase da Arlene, né? Sejamos todos, então, cuidadores do meio ambiente. É isso, né, que a prefeitura quer, que os serviços urbanos quer, né? Busca isso. Nós, né, como moradores de Rio Grande, a gente precisa entender que a prefeitura, né, e eu falo, né, pelos serviços urbanos, oferece diferentes serviços, né? Serviços que geram custos. Só que eles só vão, né, ter um resultado positivo se a comunidade entender a sua responsabilidade, entender como que ela, né, contribui, no caso resíduos, né, que nós estamos falando agora, eles cheguem às equipes da prefeitura, né? E isso não só para a coleta seletiva, mas também para a coleta domiciliar. Se eu gerei um resíduo, eu preciso, né, ter todo o procedimento para que esse resíduo chegue ao serviço prestado pelos serviços urbanos. Se eu gero resíduos, né, rejeito na minha casa, eu preciso condicionar de alguma forma, ele fique, né, na frente da minha casa, no horário que o caminhão passe, para que ele possa recolher e assim ter a disposição final adequada. E assim eu estar junto com a prefeitura, contribuindo com a preservação do meio ambiente. No caso seletiva, eu não preciso ter outro cuidado. Não é só o cuidado com o resíduo em casa, mas na hora de, né, colocar na frente da minha casa, eu ter as informações certas. O dia, o horário, né? E se tiver alguma dúvida, claro que pode ligar para nós. Eu, né, moradora de Rio Grande, moradora do Cassino, hoje à tarde eu coloquei a 1h30, né, a minha sacola de resíduos. 2 horas por aí, a equipe passou, recolheu. Então, eu, Neuziane, eu tenho, hoje, né, posso dormir tranquila, sabendo que rejeitos que eu gerei da minha vida, né, das minhas filhas, foi, então, entregue para o caminhão, com cuidado, foi, né, coletado pelas equipes, que eu sei o carinho e o cuidado que os guris têm, e foi levado, então, para o grupo da GESI, ou da Asca Lixo, da Cooperativa do Cassino, né, da Quinta, da Astar. Existem diferentes grupos na cidade, a gente não chegou a esse ponto, né, porque o tempo é realmente curto, né. Então, nós precisamos ter essa preocupação em conjunto, entendermos que é uma corresponsabilidade. A prefeitura oferece serviços, a prefeitura gasta com esses serviços, mas eles só serão, né, terão um resultado positivo com o envolvimento da comunidade. E, rapidinho, mas algumas pessoas perguntam assim, mas por que não aumenta o número de caminhões? Por que não é todos os dias? A coleta seletiva, ela tem que ser em conjunto, né? Conforme a sensibilização da comunidade, o envolvimento e o aumento da geração de resíduos, a gente vai aumentando a estrutura.
O que a gente não pode é também, quando vê, aumentar a estrutura, aumentar a geração e não ter, né, equipes para que esse material seja triado e encaminhado à indústria. E o contrário também não pode. Então, por isso que a gente, né, pede o movimento de vocês, podem ligar para serviços urbanos, contato também via Facebook, via plataforma da prefeitura, via página da prefeitura, né? E nós estamos com os projetos, então, adiados, nós voltaremos às escolas, já tivemos diálogos em condomínios, né? No Maria Carmen, por exemplo, há um tempo atrás, tivemos um diálogo. Existem condomínios novos que estão solicitando, né, a participação, já estamos em diálogo. Empresas também já nos chamaram para conversar. E no futuro, né, próximo, esperamos, estaremos não só nesse diálogo, né, online e por telefone, mas também presencialmente, né? E agradeço não só a participação da comunidade, mas também a participação, né, empenho das equipes dos serviços urbanos, da coleta seletiva. Né, os guris sabem que eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Hoje nós estamos com 4 equipes, e tudo que é feito na coleta seletiva é feito com diálogo com os guris. Eu sempre comento com eles, né, que eu tô ali já há 8 anos, trabalhando com isso, mas o conhecimento que eles têm sobre a operação, sobre o serviço, é muito, muito válido. Então, quando há alguma mudança ou quando há alguma reclamação, nós realizamos reuniões e dialogamos com eles, né? E tudo é feito, então, nesse diálogo. Agradeço a todos. Mais uma vez, né, eu peço que liguem o serviço urbano, sim, né? O João, né, eu, o seu Edson, a Kátia, iremos atender com o maior carinho, com o maior cuidado, né? E sempre que for possível, iremos atender com a atenção que a gente conseguir, né? Porque às vezes existem problemas que a gente não consegue solucionar ainda, né? Mas estamos aí para o diálogo. Tá, obrigada. Tá bem, obrigada, Neuziane. Foi bom te lembrar dessas equipes, né? Que estão na rua, trabalhando, coletando, conquistando um serviço de grande utilidade pública, com a importância, né, do respeito por essas pessoas, de cuidado também com essas pessoas, né? Sobre a Daiane. Vou passar para a Daiane. Já contigo. Bom, Darlene, então, eu primeiro queria te agradecer o convite, né? Foi um imenso prazer participar dessa conversa. Eu acho que não é uma conta aberta, Tata. Que está dando microfone. Deu? 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 Então, eu primeiro queria agradecer, Darlene, o convite. Foi um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com a Gessi, esse exemplo para todos nós, a Lucinha, que trabalha comigo há tanto tempo, em vários projetos, a Neuzi, também a gente, grande parceira de trabalho. Queria agradecer imensamente essa oportunidade e queria dizer da importância, então, né, da gente valorizar esse trabalho, né? E eu queria me despedir aqui com 3 palavras, retomando a tua fala, Darlene, da cidadania, do respeito e do amor, né? Amor pelo meio ambiente e amor pelas pessoas, que eu acho que esse é o principal efeito desse trabalho tão bonito que é feito pelos catadores, né? De proteção do ambiente. E então, assim, mais amor pelo ambiente, mais amor pelas pessoas. Muito obrigada. Ah, Darlene, e uma chamadinha. Pedir para o pessoal, para a comunidade, né, aproveitar todas as instâncias que a gente vai ter aí de consulta para o plano de saneamento, para o plano de gerenciamento integrado de resíduos. Obrigadão. Obrigada. E pedir também para o pessoal ficar em casa. Tá? Tem estudos que já mostram que esta parada, e uma coisa tão ruim que está acontecendo para o mundo, que é o coronavírus, está propiciando a natureza se recuperar em várias fontes. Eu estava lendo, publiquei até no meu Facebook esse comentário, né? O Boaventura falando isso, que é um estudioso português aí, falando que a natureza está conseguindo se recuperar, os índices de poluição estão diminuindo em função dessa parada planetária e das pessoas estarem... Então,
para que a gente possa ver o quanto é necessário a gente cuidar do ambiente, né? A gente não precisa ter uma pandemia para se dar conta de que precisamos preservar, de que precisamos repensar, inclusive repensar os nossos hábitos, né? O que a gente consome, o que a gente faz com o que a gente consome, né? Então, isso tudo faz parte de um modelo de vida sustentável, né? E nós escolhemos como tema a questão da coleta seletiva solidária também trazendo esse sentido, né? Desde que a gente começou a trabalhar, eu trabalhei com a criação de algumas dessas, né? Quando falo da cooperativa lá da Quinta, das meninas da Quinta, a gente ajudou a fundar também, com esse olhar da solidariedade, né? Essas pessoas, quem recolhe o lixo na rua, os resíduos na rua, quem trabalha lá fazendo a triagem, a comercialização, elas estão sendo solidárias com o mundo, com o planeta. Ao mesmo tempo, isso também gera para essas pessoas sustento, né? Gera alimento na mesa. Então, cada vez que a gente vai botar fora alguma coisa e que poderia ser reaproveitada, a gente deve pensar um pouquinho mais, né? O quanto aquilo... mas por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu tenho separado em casa. Mas é uma tampinha, né? Mas a minha tampinha é uma, né? E não é uma porque a gente consome muita coisa com tampa, né? E aí a gente começa a se dar conta do quanto de plástico a gente consome, de quantas coisas que são descartáveis que a gente consome. Mas se nós juntarmos as de todos nós, muitas famílias poderão sobreviver com isso, né? E aí a importância, assim, de políticas públicas. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito triste do nosso país. Triste em função da pandemia, mas triste também em função dessa falta de olhar para as questões ambientais. Quando a gente tem um ministro do Meio Ambiente que diz o que ele disse, né? Que tinha que aproveitar a pandemia para passar tudo o que queria que fosse passado, né? E que destrói a natureza e que destrói o ambiente. A gente não pensa que a gente tem um futuro, que o planeta tem um futuro pela frente. E pensando nisso, eu quero já ir para o encerramento, né? Agradecendo o carinho do pessoal que participou, pedindo que essas pessoas sejam multiplicadores dessa consciência ambiental, que a gente possa cuidar melhor do lugar que a gente vive, porque a natureza, ela vai nos devolver sempre, né? Então, se nós fizermos coisas boas, ela vai nos devolver coisas boas também. Mas eu queria encerrar, a gente falou aqui de criança, de futuro, né? De cuidado. Eu queria encerrar, vou experimentar passar, né? Espero que dê certo, passar um vídeo que foi da 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que foi feita em 2013, na época ainda do governo Dilma, né? Mas eu queria dizer também que nós, no ano passado, em 2019, nós fizemos uma conferência aqui com as crianças das escolas da rede pública municipal, né? Com a secretária Vanessa. Na época foi feito um trabalho em todas as escolas e isso fechou com uma conferência ali na EMEI do Bolacha, onde tem o Parque Urbano do Bolacha. Um trabalho maravilhoso feito pela educação, né? E certamente essas crianças terão crianças diferentes para o futuro e ajudarão a nós construirmos um futuro melhor. Então, eu queria agradecer a vocês, né? Mais uma vez me desculpar com a população surda que a gente não pôde compartilhar esse vídeo com eles e tentar passar esse vídeo, vamos ver se dá certo, né? Para que fique para todos também assistindo, porque ele é bem interessante, ele traz uma mensagem muito positiva, muito boa. Obrigada, meninas. Obrigada. E vamos continuar nessa luta por uma sociedade melhor e mais limpa, mais cuidada, né? Obrigada. Consumo. Vou tentar botar aqui. Beijo. Crianças se juntam pra mudar o mundo em rede, pra balançar o mundo, pra chacoalhar o mundo e você.
transformar o mundo, pra transmutar o mundo e você. Cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma estrada, cada pessoa é uma escola em construção. Cada pessoa é uma escola, cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma estrada em construção. Cada pessoa é uma estrada, cada pessoa é uma escola, cada pessoa é